que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam ao lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui a minha mãe, os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vem aqui falar do verdadeiro e o autêntico discípulo, que não se limita ao fato de ser um parente próximo de Jesus, de ter vínculos de sangue. No âmbito biológico, não. Jesus aqui, ele faz surgir uma família nova, né? Uma família não baseada na carne e no sangue, como ele falou para Pedro. Foi o que ele falou para Pedro. Ele disse: não foi a carne e nem o sangue quem te revelou isso. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então, ali foi uma revelação de Pedro. A fala de Pedro extrapolou a sua natureza humana. E ali chegou a uma dimensão muito profunda e espiritual. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Então não é a carne nem o sangue que vai ser o motivo principal para eu ser um bom e um autêntico discípulo e cristão. Não. Jesus fez surgir uma família nova que ultrapassa a carne, o sangue, os vínculos sanguíneos, o parentesco. Jesus, de maneira alguma, ele quis diminuir aqui a sua mãe, de maneira alguma. Ao dizer: minha mãe e meus irmãos são aquele que faz a vontade do meu Pai. De maneira alguma ele diminuiu a sua mãe, porque ele sabia que ninguém mais, depois dele, fez a vontade dele mais do que Maria. Ele sabia o que é que estava dizendo. A maternidade de Maria, ele sabia que não era só limitado à carne e o sangue. Ele sabia que Maria foi preparada também por Deus, por Ele próprio, que é Deus, que Maria foi predestinada, foi preparada desde toda a eternidade. A maternidade de Maria não estava limitada à carne e ao sangue, não. Era muito mais abrangente, atingindo as profundezas dos seus mistérios, da sua mística, a profundeza da dimensão espiritual. É muito mais além do que isso. E muito mais além ainda em falar que mais é aquele que procura fazer a vontade de Deus.
mais é aquele que procura colocar em prática o que escuta sobre Deus. Não é o fato de simplesmente eu nasci cristão, então, portanto, vou morrer cristão, simplesmente por ter nascido cristão, ou simplesmente por ter nascido católico, vai sustentar, vai nos levar à salvação, simplesmente pelo fato de nascermos católicos. De maneira alguma. Temos que procurar fazer a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus na nossa vida? Colocar Deus acima de tudo, como centro da nossa vida. Que nada nesse mundo possa nos dispersar diante de Deus. Que todas as coisas do mundo diante de Deus possam ser passageiros na nossa vida. Não possa nos dispersar. Que possamos apreciar retamente todas as coisas, como diz a oração do Vinde Espírito Santo, conduzindo-as as coisas terrenas para Deus. O que é que está nos afastando da presença de Deus na nossa vida? É o dinheiro? É o emprego? É alguma conquista social, econômica? É porque não temos mais tempo? É porque nos casamos? Se essas coisas, esses acontecimentos na nossa vida que acabei de citar, foi o motivo pelo qual me fez afastar da presença de Deus, por que Deus instituiu? O matrimônio foi Deus que instituiu. O próprio Jesus. O que Deus uniu, o homem não separe. O sacramento do matrimônio, quem instituiu? Jesus. O trabalho é sagrado. O nosso trabalho é sagrado. É o que nos traz a dignidade. E está me afastando da presença de Deus. Se Ele próprio dignificou o trabalho, abençoou o próprio Jesus, o próprio Deus, por que está me afastando? O dinheiro? Deus não condenou o dinheiro. Condenou a avareza, a ganância do ter, do poder, do prazer. O prazer está me afastando da presença de Deus. Como estou utilizando-se, usufruindo do prazer? Usando os outros como copo descartável? Como um produto? O que estou fazendo? Porque tais coisas estão me afastando
se algumas delas foram instituídas pelo próprio Deus. Então, amados irmãos e irmãs, neste Evangelho, Jesus, ele nos remete a uma reflexão profunda da nossa conduta de cristão, de discípulos, para sermos discípulos autênticos, de procurarmos fazer a vontade de Deus nas realidades terrenas que Deus nos confiou a apreciar. Deus nos confiou a apreciar retamente todas as coisas. Se você tem um emprego, foi Deus quem concedeu para ti, sim. Foi Deus quem providenciou. E por que estamos nos utilizando daquilo para prejudicar o outro, às vezes, para escravizar, para usarmos como produto, seja no ter, no prazer, no poder? O que estamos fazendo naquela missão que Deus me confiou aqui na terra? Nas realidades terrenas e nas realidades espirituais. O que estamos fazendo? Então, Jesus nos remete a uma reflexão profunda neste Evangelho de hoje sobre a nossa vida de cristãos, as nossas ações como discípulos e missionários do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos que o verdadeiro e autêntico cristão que Jesus fala neste Evangelho é aquele que faz a sua vontade, ou que tenta fazer a sua vontade, ou que procura fazer a sua vontade com boas intenções, com intenções puras, que é muito, muito mais além do que vínculos de parentesco, de sangue, no âmbito biológico, muito, muito mais além. Que Jesus, ele instituiu uma família nova, que não está limitado à carne e ao sangue. Que possamos fazer parte desta família nova de Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa